Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é multiplicação de números decimais por números decimais. Bom pessoal, seguindo então a nossa linha de raciocínio aí, essa é mais uma videoaula aí relacionada à série de números decimais com negativos, né? Bom, então eu coloquei aqui algumas situações para vocês, tá? Só que o que acontece? Para a gente multiplicar números decimais por números decimais, a gente multiplica como se fossem números inteiros, né? Ou números naturais. Entretanto, no final, a gente tem que somar a quantidade de casas decimais dos dois números que foram multiplicados e aí determinar na resposta a quantidade de casa decimal respectivamente, tá? Então vejam aqui como que a gente vai proceder. Ó. Vamos lá, o exemplo 1 diz assim: observe o cartaz de um supermercado com uma promoção e responda quanto será pago se for comprado 1,6 de quilogramas do queijo prato em oferta. Então, vocês podem observar aqui que na propaganda está informando ali que o preço do quilograma do queijo prato é de R$ 9,64, tá? Então, a gente vai ter que pegar aqui o preço do quilograma, certo? Que é os R$ 9,64, né? Ou, falando na linguagem matemática ali, 9,64, e multiplicar aí pelo 1,6, né, de quilogramas, ok? Então a gente vai fazer a multiplicação normalmente, ó. Vamos lá, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 6 é 36, com aquele 2 é 38, então vem o 8 aqui e o 3 lá em cima. Agora, 6 vezes 9 é 54, com aquele 3 fica 57. Deixamos uma casinha, né? E agora a gente vai trabalhar aqui a multiplicação com o número 1. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 9 é 9, né? E aí a gente vai então agora adicionar, ó. Aqui fica o próprio 4, 8 mais 4 é 12, vem 1 aqui. 1 mais 7 mais 6 fica 14, vem 1 aqui. 1 mais 9 mais 5 vai ficar 15, né? Então, pessoal, agora o que vocês têm que observar? Esse primeiro número que a gente multiplicou, ele tem duas casas decimais, tá ok? Eu vou escrever aqui, duas casas decimais. Esse número aqui, ele tem uma casa decimal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar a quantidade de casas decimais, né? E somando a quantidade de casas decimais, ó, eu passo a ter 3 casas decimais, né? Então, eu vou pegar aqui o último número, né, a resposta, e a partir do último número, eu vou andar 3 casas para frente para colocar vírgula, são as 3 casas decimais. Então, está aqui o último número, andou uma, andou duas, andou 3, ó, e aqui vai vir a vírgula, né? Portanto, o resultado da multiplicação é 15 inteiros e 424 milésimos, né? Como se tratava aqui de uma situação problema em que envolve uma situação financeira, significa então que o que foi pago aí pelo preço, né, desse queijo foi R$ 15,42. Tá ok, pessoal? Exemplo 2, então, pessoal, está escrito determine os produtos, né? Vamos lembrar aí ó, que a palavra produto é o resultado de uma multiplicação, tá? Então, vocês não podem se esquecer disso. Então, significa que nós temos aí que estar efetuando essas multiplicações. Então, na letra A, nós temos aqui, ó, 9 décimos negativos multiplicado por 6 décimos positivos, né? Então, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? Seguir a regra de sinais, né? A que a gente utiliza em multiplicação e divisão, a mesma que a gente estava utilizando lá nos números inteiros, tá? Então, como vocês podem observar, ó, negativo multiplicado por positivo, tá? Vai ficar negativo. Então, a resposta vai ser negativa. Agora, eu vou fazer a multiplicação, então, desses dois números, ó. Os 9 décimos pelos 6 décimos, né?
Vamos lá, então a gente faz da seguinte forma. 6 vezes 9, 54, vai 5 lá em cima, né? 6 vezes 0 é 0, mais aquele 5 fica 5. Deixamos uma casa aqui embaixo, agora vamos trabalhar com o 0. 0 vezes 9 é 0, 0 vezes 0 é 0. Agora nós vamos adicionar, né? Aqui fica 4, aqui fica 5 e aqui fica o próprio 0. Observem que aqui eu tenho uma casa decimal, eu estou abreviando aqui, ó, tá? Para não escrever tudo. Aqui também eu tenho uma casa decimal. Isso então, pessoal, dá um total de 2 casas decimais, né? Ou seja, a partir do último número aqui eu vou andar 2 casas para frente para colocar vírgula. Então tá aqui o último número, andei uma, andei 2, é aqui que vai vir a vírgula, certo? Então o resultado aqui foi de 54 centésimos, ó. Então, o resultado aqui final da multiplicação, pessoal, vai ficar 54 centésimos negativos, né? Já que pela regra de sinais, aqui ficava negativo, tá ok? Então, agora a letra B, pessoal. Como vocês podem observar, nós temos aqui 2 números negativos, né? E negativo com negativo fica, então, positivo. Então, o nosso resultado final, ele será positivo. Agora eu vou fazer a montagem aqui para a gente multiplicar. Ó. Esse 1 inteiro e 8 décimos pelo 74 centésimos, né? Então, vou fazer a montagem aqui, ok? E aí, então agora a gente vai começar a multiplicação. Vamos lá. 4 vezes 8 é 32, vai vir um 3 aqui em cima, né? 4 vezes 1 é 4, com aquele 3 fica 7. Deixemos uma casa, agora vamos trabalhar com o número 7. 7 vezes 8, 56, vai vir o 5 aqui em cima do 3. A gente pode até apagar o 3 aqui para não confundir, né? E agora 7 vezes 1 é 7, com aquele 5, né? 7 mais 5 fica 12, ó. Então aqui vai vir o 12. Deixamos mais uma casa para trabalhar com o 0. 0 vezes 8 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Então agora a gente vai adicionar, né? Aqui fica 2, ó. 7 mais 6 fica 13, vai vir 1 aqui. 1 mais 2 mais 0 fica 3, 1 mais 0 fica 1. Ok? Então esse foi o resultado da multiplicação. Agora observem que aqui nós temos uma casa decimal, aqui nós temos 2 casas decimais, isso dá um total de 3 casas decimais, correto? Então, a partir do último número, nós vamos andar 3 casas decimais aqui para frente para colocar vírgula. 1, 2, 3, ó. Então, a vírgula vai vir aqui, tá ok? Então, significa que o resultado final, pessoal, ó, é 1 inteiro e 332 milésimos positivos, tá ok? Devido ali à questão da regra dos sinais. Bom, pessoal, então na letra C nós temos aqui uma multiplicação, ó, de 3 números decimais, né? Mas observem que nós temos aqui um sinal de menos aqui na frente desse parênteses, o que indica que a gente terá que fazer um oposto aí depois, né? Então esse sinal de menos eu vou repetir aqui, ok? Aí eu vou abrir um parênteses e dentro desse parênteses vai vir o resultado da multiplicação desses 3 números, né? Observem que a multiplicação desses 3 números, negativo com positivo fica negativo e negativo com negativo fica positivo. Então, a multiplicação dos 3 números é positivo, por isso que eu coloquei o sinal aqui do mais, né? E aí depois, então, vai vir o resultado aqui dentro do cálculo que a gente vai fazer agora, tá ok? Então, vamos fazer a montagem, ó. 14 inteiros e 2 décimos multiplicado por 4 décimos. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1 é 4, com aquele 1 é 5. Deixamos uma casa e trabalhamos com o 0. 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 1 é 0. Né? Somamos, então, aqui fica 8, aqui fica 6, aqui fica 5 e aqui fica o 0. Eu poderia continuar aqui embaixo, mas não vai ter espaço suficiente. Então, eu vou trazer aqui para cima, ó, tá? Esquece ali a vírgula que eu escrevi errado. Eu vou trazer o número aqui. Tá? E agora a gente vai multiplicar esse número, pessoal, que é o resultado da multiplicação desses 2 primeiros números, né? Nós vamos multiplicar por aqui, ó, 2 inteiros e 5 décimos, tá? Então, 5 vezes 8, 40, vai 4 aqui em cima. 5 vezes 6 é 30, com aquele 4 é 34, vai 3 aqui em cima. 5 vezes o 5 é 25, com aquele 3 é 28, vai 2 aqui em cima.
5 vezes 0 é 0, com aquele 2 fica 2, né? Deixamos uma casa para trabalhar com o 2, ó. 2 vezes 8 é 16, vai vir 1 aqui em cima, ó, tá ok? Agora, 2 vezes 6 é 12, com aquele 1 fica 13, então vai vir 1 aqui em cima, certo? Agora, 2 vezes 5 é 10, com aquele 1 fica 11, e vem 1 aqui em cima, né? E aí, 2 vezes 0 é 0, com aquele 1 fica 1. Agora a gente vai adicionar tudo, então aqui vai ficar 0, 4 mais 6 é 10, vai vir 1 aqui, 1 mais 8 mais 3, né, fica 12, vai vir 1 aqui, 1 mais 2 mais 1 fica 4, e aqui fica 1, né? Então, o que eu quero que você observe é que aqui, ó, tinha uma casa decimal, aqui também tinha uma casa decimal, correto? E aqui também uma casa decimal. Então, isso vai dar um total de 3 casas decimais, certo? Então, a partir do último número, que é esse 0 aqui, ó, eu vou andar 3 casas decimais para frente para colocar vírgula. 1, 2, 3, ó. Então, a vírgula vai vir aqui entre o 4 e o 2, né? Então, significa que o resultado aqui da multiplicação, ó, foi 14 inteiros e 200 milésimos, né? Agora, esse 14 inteiros e 200 milésimos vai vir aqui, ó, aqui no início, onde a gente já tinha feito aqui a pré-montagem, digamos assim. Agora eu vou continuar aqui, pessoal. Ó. Vejam que eu vou ter que fazer o oposto. Então, o oposto de 14 inteiros, né, e 200 milésimos positivos é 14 inteiros e 200 milésimos negativos, né? Portanto, esse é o resultado final aí dessa multiplicação. Bom, exemplo 3, então, pessoal, está escrito o seguinte: determine o resultado da expressão numérica. Então, observem que nós temos aqui multiplicações, né? Essas duas multiplicações aqui, mas nós temos que resolver primeiro o que nos está aparecendo aqui dentro desse parênteses, ó, tá? Então, eu tenho aqui, ó, menos, né, 6 inteiros e 22 centésimos e menos 78 centésimos. Então, o que acontece? Aqui nós temos a regra 1, né? Os sinais são iguais, então a gente vai conservar esse sinal, ok? E nós vamos adicionar os dois números, ó. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Vamos adicionar os dois, tá? Para adicionar os dois, a gente está trabalhando aqui com a adição, né? E aí a vírgula tem que estar posicionada embaixo de vírgula. Inclusive, vocês podem estar acompanhando aí nas videoaulas anteriores que tratam sobre essa situação, né? Então, 2 mais 8 é 10, vai 1. 1 mais 2 mais 7 fica 10, vai 1. E aqui, 1 mais 6 mais 0 fica 7, né? Ou seja, aqui eu tenho 7 inteiros, ó. Então, eu vou omitir esses dois zeros na hora de colocar o resultado aqui, ó. Então, vai ficar somente assim, tá? Bom, vou copiar o restante, então, aqui, né, pessoal? Menos 5, que multiplica menos 1 inteiro e 8 décimos, mais... O resultado, então, ficou aqui, ó, menos 7, multiplicado por 1 inteiro e 2 décimos positivos, tá? Então, observem que agora nós vamos ter que resolver as multiplicações primeiro, que são essas duas aqui, ó, tá ok? Essas duas que eu coloquei aqui embaixo, né? Sublinhei aqui embaixo. Bom, então, menos 5 multiplicado por 1 inteiro e 8 décimos negativos, o sinal vai ficar positivo, porque daí a gente aplica a regra de sinal aqui, né? Negativo com negativo, já que é a multiplicação, ó, negativo com negativo, positivo. Então, agora eu vou fazer a multiplicação aqui, ó, tá? 1 inteiro e 8 décimos pelo 5 inteiros, né? 5 vezes 8 é 40, fica 0 aqui, 4 lá em cima. 5 vezes 1 é 5, com aquele 4 é 9. Como tem uma casa decimal, aqui a partir do último número, uma casa para frente, ficou 9 inteiros, né? Percebam que aqui nós temos uma multiplicação de um número decimal por um número inteiro, que eu também expliquei na videoaula anterior, que você pode ver aí na descrição do vídeo. Então, ficou 9 inteiros, eu vou colocar aqui, ó, vou omitir o 0, tá ok?
Vou repetir o sinal de mais e agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Observem que negativo multiplicado por positivo vai ficar negativo. Então agora eu vou fazer aqui, ó, 1 inteiro e 2 décimos multiplicado pelos 7 inteiros. Também uma outra multiplicação de número decimal por um número inteiro, né? 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1 é 7, com aquele 1 fica 8, e aí a gente tem uma casa decimal, ó, tá ok? Então, a partir do último número, andou uma casa para frente, esse é o resultado, 8 inteiro e 4 décimos. Então, aqui ó, fica 8 inteiro e 4 décimos negativos. Agora, a gente tem que fazer essa adição. Então, observem que nós temos aqui uma adição de dois números inteiros de sinais diferentes. Então, prevalece o sinal do número maior, que nesse caso vai ser o positivo, já que o 9 é o maior, né, que 8 inteiro e 4 décimos. Então, a gente conserva aqui o sinal do maior, né, ficou positivo, e subtraímos os dois números, calculamos a diferença entre eles. Então, eu vou ter que fazer aqui ó, o 9 inteiros, né, menos o 8 inteiros e 4 décimos. Né? Aí vejam que eu coloquei aqui ó, o zero, né? Bom, 0 para tirar 4 não dá, pega do 9 que fica 8, e aqui empresta 1 fica 10. 10 menos 4 é 6, a vírgula continua. 8 menos 8 é 0, portanto, o resultado ficou aqui 6 décimos positivos, tá? E aí, esse é o resultado final aqui, então, dessa expressão. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, né? Pode estar escrevendo aí que eu vou estar ajudando vocês. Tá certo? Obrigado pela atenção de todos.